Você já sentiu uma solidão profunda, um vazio torturante, mesmo quando cercado por aqueles que ama? E se os próprios pilares da sua vida, amigos, família, conforto familiar, de repente ruíssem, deixando-o isolado? Muitas vezes imaginamos figuras de imensa força espiritual como imunes a tais fragilidades humanas, permanecendo inabaláveis em meio a qualquer tempestade. Mas e se um dos maiores apóstolos, a rocha sobre a qual Cristo edificou sua igreja, conhecesse intimamente esse sentimento desolador? E se Pedro, o ousado pescador, o primeiro entre os apóstolos, experimentasse uma solidão tão profunda que testasse os próprios fundamentos de sua fé, apenas para emergir mais forte, ancorado não em conexões humanas, mas na presença duradoura de Deus? Esta não é apenas uma reflexão teológica. É uma história profundamente humana que ressoa com as lutas silenciosas que muitos de nós enfrentamos em nossas próprias vidas. Um testemunho de uma companhia divina que transcende os laços terrenos. Imagine as ruas movimentadas de Cafarnaum, os rostos familiares de seus companheiros pescadores, a presença reconfortante de sua esposa e família. Este era o mundo de Simão Pedro, uma tapeçaria de conexão humana tecida com risos compartilhados, lutas e o ritmo simples da vida cotidiana. Então veio o chamado. "Siga-me", disse Jesus, e Pedro, com uma impulsividade que definiria grande parte de sua jornada, lançou suas redes e deixou tudo para trás. Inicialmente, ele nunca estava verdadeiramente sozinho. Ele tinha a companhia constante de Jesus, a camaradagem dos outros discípulos, a energia vibrante da comunidade cristã nascente. Sua vida transbordava de propósito, milagres e a presença emocionante do Messias. Seus amigos eram seus companheiros apóstolos, sua família, a crescente comunidade de crentes. Ele estava no epicentro de uma revolução espiritual, aparentemente imune ao isolamento. No entanto, à medida que nos aprofundamos nas Escrituras e na compreensão da igreja primitiva, emerge uma imagem diferente de Pedro, um homem que, apesar de seu papel fundamental, enfrentou momentos de profunda solidão e abandono. Considere o jardim do Getsêmani, quando até mesmo seus companheiros mais próximos, Tiago e João, sucumbiram ao sono, deixando-o sozinho com Cristo em sua hora mais sombria. Ou os momentos angustiantes após a prisão de Jesus, quando Pedro, em uma tentativa desesperada de se salvar, negou seu Senhor não uma, mas 3 vezes. Naquele instante, ele estava completamente sozinho, separado não apenas de seu mestre, mas também de seu próprio senso de autoestima e pertencimento. O peso de sua traição, a percepção esmagadora de sua própria fraqueza, deve ter sido um fardo insuportável. Seus amigos se dispersaram, sua família permaneceu nas sombras, e até mesmo sua âncora espiritual parecia ter se esvaído. Mas foi precisamente nesse cadinho de isolamento e desespero que a verdadeira força de Pedro foi forjada. Sua história não é de companheirismo perpétuo, mas de uma jornada pela solidão que, por fim, revelou um vínculo inquebrável com Deus. É uma narrativa que fala a qualquer pessoa que já tenha sentido a dor do abandono ou a dor silenciosa da solidão. Para Pedro, a partida de amigos e a ausência da família imediata não significaram um vazio, mas um convite para se apoiar em um relacionamento divino que provou ser a fonte suprema de sua resiliência e fé inabalável. Sua jornada, do barco de pesca à liderança da igreja primitiva, é um poderoso testemunho da verdade de que mesmo quando todas as conexões humanas vacilam, Deus permanece uma presença constante em nossa solidão mais profunda, transformando nosso isolamento em uma fonte extraordinária de força e propósito.
Os relatos do Evangelho pintam um quadro vívido da infância de Pedro, uma vida profundamente enraizada nos confortos tangíveis da conexão humana. Ele não era um eremita isolado. Ele era um homem do povo, um pescador cujos dias eram preenchidos pela camaradagem rude de seus companheiros de trabalho, pelo ritmo familiar do mar e pelo aconchego de seu lar em Cafarnaum. Pense nisso por um momento. Este era um homem casado, cuja sogra o próprio Jesus curou. Ele tinha irmãos, companheiros pescadores como André, que compartilhavam não apenas um ofício, mas uma vida. Seu mundo estava intrinsecamente entrelaçado com o tecido de sua comunidade, sua família e seus amigos. Este não é apenas um detalhe biográfico. É crucial para compreender o profundo impacto do que estava por vir. Imagine o mercado movimentado, as refeições compartilhadas, as alegrias e dificuldades simples da existência diária. A identidade de Pedro, seu senso de pertencimento, estava profundamente entrelaçada com esses relacionamentos. Quando Jesus o chamou dizendo: "Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens", a decisão de Pedro foi monumental, precisamente porque significava deixar para trás muito daquele mundo familiar. Ele trocou a segurança previsível de suas redes pela jornada imprevisível do discipulado. No entanto, mesmo nessa mudança radical, ele não estava verdadeiramente sozinho. Imediatamente encontrou uma nova e intensa forma de companheirismo nos 12 apóstolos. Estes não eram apenas colegas, eram irmãos em espírito, unidos por uma missão compartilhada, um líder extraordinário. Considere os momentos íntimos. Jesus ensinando no barco, os discípulos compartilhando refeições escassas, seus debates e risos em estradas poeirentas. Pedro estava lá, muitas vezes à frente, com a voz estridente e o coração apaixonado. Ele fazia parte de um círculo íntimo, com Tiago e João, testemunhando milagres, vivenciando a transfiguração e tendo acesso aos ensinamentos mais profundos de Cristo. Este era um novo tipo de família, forjada na fé e no propósito. Os primeiros dias de seu discipulado foram caracterizados por uma presença quase constante de outros, uma energia vibrante que deve ter preenchido qualquer vazio deixado por sua vida anterior. Ele estava cercado por aqueles que creram, que testemunharam, que compartilharam a admiração e a maravilha de estar na presença do Messias. Este fundamento inicial de conexão humana, tanto com sua família terrena, quanto com sua recém-formada família espiritual, proporcionou a Pedro um senso de segurança e pertencimento. Era sua âncora terrena, um testemunho do fato de que mesmo aqueles destinados a alturas espirituais extraordinárias são, em sua essência, profundamente humanos, dependentes do calor e do apoio dos outros. Esse contexto é vital, pois prepara o cenário para os momentos dramáticos e dolorosos em que essas âncoras, uma a uma, começaram a se soltar, forçando Peter a confrontar um tipo diferente de força, enraizada não no que ele tinha, mas em quem ele conhecia. Sua jornada não foi apenas sobre fé, foi sobre a profunda experiência humana da perda e a subsequente descoberta de uma conexão ainda mais profunda e duradoura. Vimos Peter, cercado pelo abraço reconfortante da família e dos amigos, um pilar de sua comunidade. Mas o que acontece quando esses pilares desmoronam? É aqui que a história de Peter toma um rumo pungente que ressoa profundamente com uma experiência humana universal: a dor do abandono e a dor da solidão. É um sentimento que todos nós já vivenciamos, talvez em graus variados: o amigo que se afasta, o familiar que não entende, o momento em que nos sentimos completamente sozinhos na multidão. Pedro Arrocha estava prestes a vivenciar isso da maneira mais agonizante que se possa imaginar. Considere os eventos que levaram à crucificação de Jesus. Os discípulos
Antes um grupo unido, começaram a se dispersar. No jardim do Getsemane, quando Jesus mais precisava deles, Pedro, Tiago e João, o círculo interno, não conseguiam ficar acordados, deixando seu mestre enfrentar sua agonia sozinho. Mas o momento máximo de isolamento de Pedro chegou quando ele estava no pátio, aquecendo-se perto de uma fogueira, e negou Jesus não uma, não duas, mas 3 vezes. Imagine o peso esmagador daquele momento, o canto do galo, o olhar penetrante de Jesus e a repentina e avassaladora percepção de sua própria traição. Você já se sentiu tão envergonhado, tão profundamente sozinho em seu fracasso, que parecia que o próprio chão sob seus pés cedeu? A negação de Pedro não foi apenas um momento de fraqueza, foi um ato que cortou sua conexão imediata com seu Senhor e, por extensão, com sua identidade central como discípulo. Os outros discípulos haviam fugido. Sua antiga vida, sua comunidade de pescadores, estava muito distante desse cadinho de fé e medo. Naquele instante específico, Pedro foi despojado de todo o conforto humano, de todo o rosto familiar. Ele estava em um deserto espiritual, isolado por suas próprias ações e pela realidade aterrorizante do que se desenrolava. Não se tratava apenas de uma separação física, era uma profunda solidão existencial. Seus companheiros mais próximos haviam partido, seu mestre estava sendo conduzido à morte, e o próprio Pedro havia renegado tudo o que defendia. É um poderoso lembrete de que a solidão nem sempre se resume a estar fisicamente sozinho. Pode ser um profundo abismo interno, uma sensação de desconexão mesmo quando outros estão por perto. Transição visual, um efeito sonoro repentino e agudo, talvez o canto de um galo ou o bater de um portão, seguido por um escurecimento momentâneo da tela antes de clarear lentamente novamente. Esse estado cru e exposto da alma de Pedro reflete nossas próprias vulnerabilidades. Construímos vidas em torno de relacionamentos, carreiras e paixões. E quando esses alicerces são abalados pela perda, pela traição, por mudanças inesperadas na vida, podemos nos encontrar em um vazio semelhante. A história da negação de Pedro e da subsequente solidão não é apenas um antigo relato bíblico, é um reflexo atemporal da condição humana. Ela fala aos nossos medos mais profundos de sermos abandonados, de fracassar e de enfrentar o mundo sem a presença reconfortante daqueles que amamos. No entanto, é precisamente nesse ponto mais baixo da conexão humana que a jornada de Pedro revela uma verdade surpreendente, uma verdade que oferece profunda esperança em nossos próprios momentos de solidão. Seu abandono pelo homem pavimentou o caminho para um vínculo inquebrável com o divino. Vimos Pedro em seu momento mais baixo, à deriva no mar desolado da negação e da solidão. Mas não é aqui que sua história termina. Longe disso. É precisamente aqui que a narrativa se desenvolve, revelando a verdade profunda no cerne da nossa mensagem. Quando amigos e familiares partem, Deus permanece. A maior força de Pedro não estava em suas conexões humanas, por mais reconfortantes que fossem, mas na presença inabalável e misericordiosa de Deus. Este não é apenas um pensamento reconfortante, é uma verdade poderosamente demonstrada nas Escrituras e no ensino consistente da Igreja. Pense no momento da restauração de Pedro. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Ele não repreendeu Pedro. Ele não o repreendeu por suas negações. Em vez disso, Jesus lhe perguntou 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? João 21, 15, 17. Essa cena profunda é um reflexo das 3 negações de Pedro. Mas, agora, cada negação é substituída por uma afirmação de amor e um comando. Apacenta os meus cordeiros,
cuida das minhas ovelhas. Este encontro divino não se tratava dos fracassos passados de Pedro. Tratava-se da graça implacável e do chamado inabalável de Deus. Jesus encontrou Pedro em sua fragilidade e o reconstruiu, não com a segurança humana, mas com a afirmação divina. Este não foi um incidente isolado. Ao longo da vida de Pedro, mesmo em meio à intensa perseguição e à perda de companheiros apóstolos como Tiago, a presença de Deus permaneceu. Quando Pedro foi preso por Herodes Agripa, diante da iminente execução, não foi a intervenção humana que o libertou, mas um resgate angelical milagroso. Atos 12, 6, 11. As correntes caíram, as portas da prisão se abriram e Pedro saiu. Um testemunho da mão divina em ação. Isso demonstra um ponto crucial. Deus não abandona seus fiéis, mesmo quando todo o apoio humano parece desaparecer. O próprio fundamento da igreja confiado a Pedro foi construído não apenas sobre sua força pessoal, mas sobre o poder duradouro e a fidelidade de Deus. Até agora, exploramos a confiança de Pedro na conexão humana e, em seguida, a dolorosa realidade de sua profunda solidão após suas negações. Agora, vamos mergulhar em como a presença constante de Deus se tornou sua força suprema. Essa jornada da dependência humana para a confiança divina é fundamental para compreender a transformação de Pedro. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que Deus é fiel. CIC 212. Essa fidelidade foi o que sustentou Pedro. Sua força suprema veio de sua capacidade de confiar inteiramente em Deus, mesmo diante do martírio. A tradição nos diz que Pedro, ao ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Este ato final de humildade e fé inabalável não é o ato de um homem que foi abandonado. É o testamento de um homem que sabia que nunca estava verdadeiramente sozinho. Sua força naquele momento decisivo advinha de uma profunda compreensão de que, mesmo na morte, ele estava unido a Cristo. A própria solidão que ele experimentou anteriormente tornou-se o catalisador para um relacionamento mais profundo com o divino, provando que Deus realmente permanece. Uma presença constante e poderosa que pode transformar nossas vulnerabilidades mais profundas em nossas maiores forças. Este é o legado duradouro de Pedro, uma mensagem de esperança para qualquer pessoa que esteja navegando em seus próprios momentos de isolamento. Exploramos como Pedro encontrou profunda força na presença inabalável de Deus, mesmo depois que a companhia humana vacilou. Mas aqui está uma nuance crucial, uma perspectiva frequentemente ignorada. A solidão de Pedro não era meramente uma dificuldade a ser suportada. Paradoxalmente, tornou-se um catalisador para seu crescimento espiritual e um componente essencial de sua liderança suprema. Muitos de nós tememos a solidão, vendo-a como um vazio a ser preenchido, um sinal de fraqueza ou fracasso social. No entanto, a jornada de Pedro sugere que a verdadeira profundidade espiritual frequentemente floresce nesses mesmos momentos de isolamento. Pense nisso. Quando Pedro estava cercado pelo barulho e pelas demandas da multidão, ou mesmo pela presença familiar de seus condiscípulos, seu foco podia facilmente ser fragmentado. Sua natureza impulsiva, embora cativante, às vezes o levava a falar ou agir sem plena reflexão. Lembre-se de sua declaração orgulhosa na última ceia: mesmo que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26, 33. Esse excesso de confiança, nascido talvez do conforto de estar na presença imediata de Jesus e cercado por seus semelhantes, rapidamente se dissolveu sob pressão. Foi somente quando despojado dessas validações externas, quando ele estava verdadeiramente sozinho com seu fracasso,
que uma transformação mais profunda pôde começar. Isso nos leva a um equívoco comum, que a força espiritual se constrói unicamente em comunidade e interação constante. Embora a comunidade seja vital, a história de Pedro destaca que momentos de profunda solidão, mesmo os dolorosos, podem se tornar nossos maiores mestres. Foi no silêncio após sua negação, longe do olhar dos outros, que Pedro provavelmente lutou com sua fraqueza, experimentou profunda contrição e chegou a uma profunda compreensão de sua absoluta dependência da misericórdia divina. Não se tratava de uma espera passiva. Foi uma luta interna ativa que remodelou seu próprio ser. Essa solidão forçou Pedro a olhar para dentro e, mais importante, para cima. Cultivou uma intimidade mais profunda e pessoal com Deus, despojada de qualquer superficialidade que pudesse o culto ou a presença direta de Jesus poderiam ter involuntariamente fomentado. É uma lição profunda para nós. Às vezes, a remoção de apoios terrenos não é um castigo, mas um convite. Um convite para descobrir uma força que está além de nossos círculos sociais, nossas conquistas ou mesmo nossas famílias. Uma força enraizada em uma comunhão pessoal e inabalável com o divino. Pedro aprendeu que o Senhor não estava presente apenas quando as multidões aplaudiam ou milagres aconteciam. Ele estava presente na agonia silenciosa de um coração arrependido, no desespero silencioso de se sentir abandonado. E foi aí, surpreendentemente, que sua verdadeira autoridade e resiliência duradoura, como a rocha da igreja, foram finalmente forjadas. Sua fraqueza, exposta na solidão, abriu caminho para uma força que era verdadeiramente de Deus.